Fala pessoal, beleza? Sejam E todos muito aí? bem-vindos. Fala Mauricião, tranquilo? E aí, mano, beleza? E aí, pessoal? Sejam bem-vindos aí. Mais um dia, hein, Dirceu? Caramba, mais um dia e hoje o bicho pega, hein, Maurício? É, Cara, que cara. é isso? Eu não sei Qual se que é o o nosso bicho, assunto de hoje, mano? eu não sei se o bicho pega hoje ou se o bicho voa hoje, né? Porque saiu uma nova mochila aí, cara, no Free Fire. Você viu qual que é essa mochila aí? Cara, eu vi qual é que é essa mochila. Dá uma olhada aí, ó. Galera que tá assistindo. A gente pegou a nossa fonte foi o Free Fire Club, mas eu já vi que saiu em vários canais aí essa nova skin aí pra mochila. Asas do Anjo Caído, cara. Caramba, Mauricião. Asas do Anjo Caído. Você que está Asas. assistindo aí pela primeira vez o Namira, talvez você está se perguntando, meu, o que esses caras aí estão falando? Nosso bate-papo sempre aqui no Namira é sempre sobre o Free Fire, curiosidades, coisas que acontecem e a nossa vida, né? Como que a gente pode relacionar uma coisa com outra aí e assuntos polêmicos a maior parte das vezes, porém importantes da gente saber o que é isso, o que é essa asa do anjo caído do Free Fire e se vale a pena ou não. Nossos últimos episódios aí a gente falou se Free Fire é de Deus, minha mãe não deixa eu jogar Free Fire, e aí o que eu faço? Assiste lá, tá tudo aí no nosso canal. Você também já, se você não é um inscrito, se inscreve aí no nosso canal, deixa o seu like aí no vídeo e você vai sempre estar acompanhando tudo que rola, tudo que acontece aqui, bastidores da Ubabalu E-Cup, competição e muita coisa bacana. E toda quinta-feira a gente tem esse bate-papo aqui esperto, especial, e hoje falando sobre as asas aí do anjo caído do Free Fire. Asas do Anjo Caído. Dirceu, quando você Diga. pensa em anjo, cara, o que você imagina? Cara, quando eu penso em anjo, logo vem aquela imagenzinha, né, que a gente vê muito em desenho animado, que aparece aqui dos lados, né? Um anjinho bom e um anjinho mau, que assim que ficam brigando na nossa consciência, né? Mas a gente tem muito essa ideia do anjo, aquele ser brilhante, né? Com as asas que pode voar. Mas fala mais aí do anjo, Maurício, pra gente, cara. Cara, os anjos. O nosso conceito hoje vai ser tudo baseado no que a Bíblia diz sobre esse tema aí. A gente tem várias teorias sobre anjos, tem um monte de gente que acha um monte de coisa sobre anjo, mas a gente não quer entrar em discussão sobre isso e quer falar o que a Bíblia fala sobre o que são os anjos. Então, os anjos, eles são seres espirituais, não são seres carnais, assim, que não tem matéria igual a gente, que servem a Deus. E Deus os envia para ajudar aquelas pessoas que servem a Deus nas suas batalhas espirituais do dia a dia. Então a gente tem que imaginar, sabe esse negócio que você tem aí do anjinho e do demôniozinho assim? A gente tem que imaginar que a gente está aqui, eu vendo você, com televisão, com computador, notebook, coisa que a gente pode pegar, mas existem coisas assim que nós não vemos, que são coisas espirituais. A gente não vê o espírito. Ah, Maurício, mas isso existe? Por exemplo, você vê o ar que você respira? Mas Não. você tem certeza que tem um ar que você respira, não tem? Tô respirando, tô respirando. Por que você tem essa certeza? Porque eu tô vivo. Porque está vivo. Mas quem comprovou que existe um ar, um negócio chamado oxigênio que a gente respira? A ciência comprovou, certo? Só Verdade. que a gente não consegue pegar ele. E os anjos, eles são seres espirituais que nós também não conseguimos pegar, não conseguimos ver, não conseguimos tocar. Mas a Bíblia fala o que são esses seres. Olha o que esse texto aí fala, Dirceu. Os anjos não são, todos eles, espíritos ministradores enviados para servir aqueles que hão de herdar a salvação?
Então eles não são esses caras, não são os espíritos ministradores que são enviados para servir aqueles que hão de herdar a salvação. Então os anjos, na verdade, eles existem para servir os filhos de Deus. Eles estão aqui para servir aqueles que acreditam em Jesus e em Deus na sua vida, né, no seu dia a dia. Não tem a historinha lá, Dirceu, do anjo da guarda? Lembra dessa história aí? Já ouvi falar. Todo mundo falava, você tem um anjinho da guarda, você tem o seu anjinho da guarda, tá, não sei o quê. Na verdade, tem um certo sentido isso daí. Porque se os anjos são para servir aqueles que hão de herdar a salvação, uma das funções dele é essa. Agora, quais as outras funções que os anjos têm, Dirceu? Lá a Bíblia, olha o que ela fala aí no Salmo 34:7. O anjo do Senhor é sentinela ao redor daqueles que o temem e os livra. Então, é exatamente essa ideia de o anjo ser um guardião, né? Ser aquele que está cuidando, aqueles que temem ao Senhor, aqueles que andam com Deus. O anjo ele sempre tem essa função de cuidar, né? E sabe uma coisa interessante, Maurício, que a gente pode ver o anjo como guardião também? Quando a gente vai lá para o começo da Bíblia, cara, a gente vê no Jardim do Éden, depois que o homem pecou lá, e talvez a gente vai falar um pouco mais sobre isso, mas o Senhor, ele manda anjos para protegerem ali, né? Exatamente. Aquele espaço, a árvore da vida, do conhecimento do bem e do mal. Então Deus manda anjos ali para proteger aquele lugar. E acho que em toda a história da Bíblia a gente vê Deus colocando anjos, cuidando e sempre ao redor daqueles que temem ao Senhor, que amam a Deus. Exatamente. Tem até um outro texto a gente não colocou aqui, mas tem um texto que estava um exército vindo contra Israel assim, e Deus ele coloca um batalhão de anjos ao redor, e aquele exército inimigo, eles acabam fugindo, porque eles conseguem ver, Deus permite que eles venham e vão embora assim, e não quer mais papo com aquela guerra, porque era numeroso. E tem um outro episódio também de guerra no Antigo Testamento, que um anjo só, ele conseguiu acabar com os inimigos do povo de Deus rapidamente, um só. Então, os anjos, eles estão aqui realmente para nos ajudar, para nos proteger, para ser sentinela ao nosso redor, Dirceu. Então, mas tem um papel bom, né? Tem uma outra coisa também, Maurício, que você ainda não colocou aqui. Os anjos, eles também anunciam as boas novas. E a gente pode ver isso no nascimento de Jesus, que os anjos vieram anunciar para os pastores, né, as boas novas que o Messias, um rei prometido, estava chegando. É verdade. Interessante, né? É verdade. E hoje quem tem essa condição são os filhos de Deus, de anunciar as boas novas. Agora sim, então, Dirceu, aparentemente os anjos são tudo legal, é tudo gente boa, é tudo classe A, andam com Deus, é sempre assim? Não, tem essa história aí do anjo caído. Maurício, quem é o anjo caído, cara? Cara, o anjo caído, ele é mais conhecido como Diabo, Satanás, Lucifer, Cramunhão, coisa, capeta. Cara do lado de lá, capeta, ou como o pastor Cláudio Duarte fala, o lapeta, porque quando eu falo capeta, ele fica aqui perto, então é lapeta, né? Então ele tem esse monte de nome aí. Mas tem um texto na Bíblia que fala quem mais ou menos ele era. Que é esse texto aqui de Isaías, ó. Como você caiu dos céus, ó estrela da manhã, filho da alvorada, como você foi atirado à terra, você que derrubava as nações. O texto ainda continua, Dirceu. Subirei, aí fala, né, que o anjo falava, né, eu subirei mais alto que as mais altas nuvens e serei como o Altíssimo, mas às profundezas do Sheol você será levado, irá ao fundo do abismo. Então, quem é esse anjo caído? Esse diabo aí, o capeta, ou quem, o lapeta, ou quem seja quem
quem for, ele é o cara que vivia lá com Deus, que ajudava a Deus como um anjo qualquer. A Bíblia fala que ele era um cara formoso, inteligente e sábio, só que chegou uma hora que ele quis ser maior que Deus. Tanto é que ele fala aqui, ó, subirei mais alto que as mais altas nuvens e serei como o Altíssimo aí é Deus. E aí, nesse momento, Deus pega e fala, você não tem mais aqui como ficar com a gente. E Deus vai, tira ele do céu e derruba ele do céu. Esse versículo anterior que a gente viu aqui, ó, fala que ele foi atirado à terra. Ele foi jogado na terra. Então, esse anjo caído, ele foi expulso da presença de Deus. Então, o anjo caído é um cara que não assim agradou a Deus. É um anjo, é um ser espiritual que não agradou a Deus. Uma outra curiosidade, Dirceu, que o Hernandes fala aqui no chat, ó, fora que o anjo na Bíblia não tem asas, né? Aí a gente vai entrar numa classificação de anjos lá, que nós não vamos falar disso aqui hoje, mas tem os querubins, os serafins e assim por diante, né? Mas o anjo caído aqui é um anjo que não agradou, que quis ser maior que Deus, que quis ser como Deus, e como Deus ninguém né, cara? É a questão do orgulho, né, Maurício? Muito clara aí nessa passagem, da pessoa olhar e falar assim, eu quero, a cobiça também, de querer ser, eu quero ser maior do que o Altíssimo. E esse é o maior erro, o que aconteceu com o Lúcifer, né? Um anjo que tinha tudo, ele vivia no céu, e ele foi atirado à terra, foi destituído, porque ele quis ser igual, né? Fazer algo ou ser maior do que Deus. E Exatamente. Isso é algo que é impossível de se acontecer, porque Deus ele é puro, ele é perfeito. E essa maldade tomou conta do coração dele, né, cara? Como Exatamente. isso são detalhes importantes da gente olhar nessa história. Mas por que nós não devemos acreditar nele, Maurício? Bom, nós não devemos acreditar nele primeiro, porque ele sabe que ele já está derrotado, assim. Vai existir um dia um negócio chamado juízo final. Pessoal que gosta aí de ler Apocalipse, de saber do final dos tempos, vai ter um dia em que Jesus vai voltar e aí vai ter um rebuliço total, assim, Dirceu. E aí vai ter um momento que esse cara, esse anjo aí, junto com os anjos, aliás, Dirceu, antes de entrar nessa história, quando ele foi derrubado, sabia que ele já tinha um batalhão que estava lá atrás dele, que estava batendo continência para ele, que estava seguindo o que ele falava. E esses outros anjos também foram expulsos junto com ele. Então, nesse grande dia, fechando parênteses, vai ter uma hora que esses caras vão ser presos eternamente. Então ele já sabe que ele está totalmente derrubado e derrotado. E qual que é a função dele? Eu vou levar mais gente comigo. Então é o seguinte, aqui a gente pode parar e pensar um pouco na ideia talvez errada aí que a gente tenha sobre céu e inferno. Isso, podemos parar e você até pode explicar uma teoria que você tem sobre isso daí. Cara, porque assim, normalmente quando a gente vê nos desenhos animados, né? Quando a gente olha, cara, qualquer desenho que você for olhar, Pica-Pau, né? Tinha bastante disso aí, Tom e Jerry, os desenhos mais antigos aí sempre mostravam alguma coisa disso. Era sempre aquela ideia de que assim, o céu era aquele negócio todo branquinho, só que chato, né? Pacato, aquela musiquinha só soando e tal e tudo mais. Era do Gelo mostra muito isso daí, cara. E o inferno é aquele lugar que às vezes a gente tem aquele
preconceito, né? Aquela ideia de que, assim, o inferno é a casa do diabo. Mas aí, por esse texto aí, por isso daqui, a gente pode já ver que o diabo ele não mora no inferno. O inferno é a condenação para ele, certo? Exatamente, é isso aí. Então, assim, no inferno não tem ninguém ainda. E aquela ideia errada de que o inferno vai estar lotado de gente, que vai ser uma beleza, essa ideia é completamente errada, né? Porque Exatamente. a Bíblia diz que o céu, ele é perfeito e a gente vai viver numa alegria, num gozo eterno. Então, eu acho que a gente consegue imaginar um pouquinho do céu, cara, quando a gente tem alguma alegria na nossa vida, né? Então, quando a gente marca um gol, quando a gente come alguma coisa gostosa, né? Quando a gente faz algo que nos faz sentir bem, eu acho que é uma pitadinha só da alegria que a gente vai ter no céu, que a Bíblia diz que vai ser completa. A gente não vai ter altos e baixos, né? Lá no céu, a nossa alegria, nosso prazer, ele vai ser eterno. Aqui na Terra, a gente tem que fazer coisas para alcançar isso, né? Exatamente. E o inferno é o oposto disso. É a condenação para o diabo. É o lugar onde ele vai ser jogado como castigo. Então ele não faz nem ideia ainda de como vai ser o inferno. Mas a gente já pode dizer que, cara, tudo de ruim, tudo que a gente sente de ruim, com certeza vai ter no inferno. E, cara, eu vou dizer uma coisa que eu penso, Maurício. As pessoas ficam falando, o inferno vai estar lotado de gente e tal, não sei o quê. Uma das coisas que eu acho que é terrível, cara, e que eu acho que vai acontecer no inferno, aí é o meu palpite, tá bom? Cara, uma coisa que é terrível é a solidão. E eu acho que talvez esse seja uma das coisas que vai ter no inferno, cara. Por mais que tenha um monte de gente, talvez o inferno vai ser um lugar onde você se sinta sozinho. A Bíblia tem alguns textos que dizem, Dirceu, que no inferno as pessoas vão queimar, mas não vão se consumir, que vai ser dor e sofrimento constante. E em Mateus 25, 41, não está aqui embaixo o texto, mas eu vou ler, fala o seguinte: então ele dirá aos que estiverem à sua esquerda, malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Então, então o Dirceu falou que não vai gente para o inferno. Não foi isso que ele falou. A Bíblia aqui é clara: vocês que não conhecem a Deus, que não andam com Deus, que não têm relacionamento com Ele, que não têm Jesus como Senhor e Salvador, infelizmente, a Bíblia fala que para esses está reservado o fogo eterno, que foi preparado para quem? Para o diabo e para os seus anjos. Não é para o homem, não é para você, não é para mim. Nós não devemos ir para lá, mas por desobediência, às vezes, um ou outro sempre acaba indo, né? E é aí que reforça aquilo que eu disse, que é o seguinte: o diabo não é a casa o inferno não é a casa do capeta. O inferno é o lugar onde ele vai ser julgado e condenado a sofrer no inferno. Então ele não vai mandar lá e ter poder sobre o inferno. Nadinha. Né? Então isso é importante, cara, a gente ficar bem esperto e bem ligado nisso daí. Por isso que nós não devemos acreditar nele, porque o que acontece hoje é assim, Dirceu, ele faz o máximo esforço para as pessoas não acreditarem nessa história e para as pessoas irem para lá com ele. E aí a Bíblia traz um texto aqui falando o seguinte, ainda que um anjo do céu pregue um evangelho diferente daquele que nós pregamos, que seja amaldiçoado. Se um anjo do céu, um anjo que vem de Deus, pregar um evangelho diferente daquilo que é pregado pela Bíblia, cara, que seja amaldiçoado. Imagine o diabo, que não tem mais nada a ver com as coisas lá do céu, né? E na verdade a Bíblia diz que ele quer reforçando aquilo que você falou, né? Ele quer chamar mais gente para encher e estar junto com ele lá no inferno. Ele quer levar quem ele puder. É verdade. E é interessante que para isso ele se disfarça, né, Maurício? Ele se disfarça. Ele se disfarça. E isso daí não sou eu nem você que está falando. Isso aí é a Bíblia também que fala.
Isso não é de admirar, pois o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Só que esse anjo de luz nos nossos dias, Dirceu, não é que vem aqui uma luz e fala, oh, aquela coisa toda, não. São coisas que ele vai promovendo aí, cochichando no ouvido dos homens. O homem vai criando, vai fazendo, e aí tudo é legal, tudo é bom, tudo é válido, tudo pode. E aí esses disfarces vão levando você para mais longe de Deus e mais próximo do diabo. Quando a gente pensa nesse tema que a gente está falando aqui hoje, as asas do anjo caído. Fala, legal, pô, até um cara falou comigo, pô, é bonita tal, ok, mas do que é essa asa? Do anjo caído. Quem é o anjo caído depois que a gente falou aqui? É o cara que não presta. Para que eu vou usar uma coisa de algo que não presta? Aliás, eu queria entender até por que a Garena às vezes faz isso, né? Exatamente para polemizar, assim, né? Tem umas coisas que realmente nos afastam, né? E aí, se você que está aí nos assistindo voltar depois e assistir o nosso primeiro Na Mira, a gente falou exatamente sobre isso. É de Deus? O Free Fire é de Deus? E a gente fala que não é. Exatamente por conta dessas coisas que acontecem, só que nós vivemos nesse mundo, né, Maurício? Nós estamos aqui e nós podemos jogar esse jogo sem nos contaminar, né? Então, nós precisamos saber também nos posicionar e agir corretamente. Isso é muito, muito importante, a gente saber o que fazer e saber como se portar dentro e fora, principalmente, do jogo. Exatamente. Maurício, o que os caídos esperam? Olha aqui, eu não vou nem dar minha opinião, só vou ler. Ops. Deu uma falha aqui, mas eu vou ler aqui o que os caídos esperam, Dirceu. Judas 1,6 diz o seguinte: e quanto aos anjos que não conservaram suas posições de autoridade, mas abandonaram sua própria morada, ele os tem guardado em trevas, presos com correntes eternas para o juízo do grande dia. Então isso aí tá explícito, que eles estão lá esperando o juízo do grande dia. E aquele outro texto que a gente colocou aqui, falando que o que espera é o inferno, aqui, que é o Mateus 18:10. Não é o Mateus 18:10, não. Eles esperam o inferno que é feito para o diabo e seus demônios, conforme a gente colocou aqui anteriormente. Agora sim, Dirceu, eu colocando essa asa aí, aqui, ó, achei o texto aqui, ó. As profundezas do Sheol, você será levado e aí irá ao fundo do abismo. Então é isso que os espera. Agora sim, Dirceu, eu sabendo disso tudo aí, eu sabendo de todo esse histórico do que é o que é um anjo, o que é um anjo caído, você usaria uma skin dessa daí, cara? Cara, eu não usaria. Que tem um texto bíblico que nos fala que a gente deve se afastar de toda a aparência do mal, né? Exatamente. Então, e isso, cara, para mim, tanto para essa asa do anjo caído, como para um monte de outras skins e outras coisas que o Free Fire tem, que tem uma aparência maligna, né? Que realmente mostra uma aparência que não é bom, que não é algo que vale a pena. E aí, quando a sua mãe, o seu pai, o seu pastor fala mal do Free Fire, eles têm razão, né, Maurício? Com certeza. O Free Fire dá um monte de bola fora, cara. Põe umas coisas aí nada a ver, né? O que você falou, o Free Fire, ele não tem compromisso com Deus, esses caras não têm. Então, eles colocam coisas aleatórias. Lembra do texto lá que fala que ele se finge de anjo de luz, ele cria coisas assim, cria não, né? Ele usa coisas para confundir as pessoas, eles estão nessa daí. O mundo está nessa daí, Dirceu.
tudo é lícito, tudo pode, cara, tudo compensa fazer. Só que lá no fundo, isso não é bom, porque é o que você falou, a gente tem que fugir da aparência. Então, se tem a aparência, eu dou área, eu vazo, eu não fico perto. Eu não vou comprar um negócio desse. Tem outras mochilas, tem outras skins que eu posso usar. Eu não preciso usar esse tipo de coisa, né? E isso é interessante quando a gente usa esse texto, Maurício, de fugir da aparência do mal. Isso deve ser não só dentro do Free Fire, mas quando a gente está na escola, né? Será que a aparência que eu estou dando para as pessoas é uma aparência do mal ou é uma aparência positiva? Com quem será que eu tenho parecido, né? E essa talvez seja a melhor avaliação que a gente pode fazer em tudo na nossa vida. Eu vou fazer tal coisa. Que aparência que eu estou dando? Eu estou dando uma aparência do mal? As pessoas vão falar mal de mim ou não? E aí aqui, cara, a gente pode entrar num monte de tema polêmico. Mas um monte mesmo, Maurício. Eu devo fazer uma tatuagem? Eu devo ir beber? Posso ir para a balada? Posso fazer tal coisa? Devo usar tal tipo de roupa? Posso usar droga? Posso fumar uma maconha? E aí? Qual é que é a aparência? Que aparência é essa? Se a gente sempre tiver esse filtro, né, é importante. E tem um outro filtro que é muito legal, cara. Qual que é? Já foi série de filme, já teve um monte de pulseirinha que a galera fez, em seus passos, o que faria Jesus? O que Jesus faria no seu lugar? E talvez você que esteja aí, compro ou não compro? Faço ou não faço? Vou ou não vou? A galera me chamou para fazer tal coisa, vou ou não vou? Os meus amigos estão me chamando ou estão me incentivando a usar tal coisa. Vou ou não vou? Talvez, se você pensar aí, o que Jesus faria no meu lugar? Será que ele usaria isso aqui que eu vou usar? Será que ele faria isso que eu estou fazendo? Será que ele compraria essa skin que eu vou comprar? E aí, você respondendo, você mesmo, tendo o seu crivo aí e respondendo a essa pergunta, com certeza você vai conseguir ser mais parecido com Jesus. E esse talvez seja o grande desafio para a gente ter uma vida mais parecida com Jesus. É isso aí, Dirceu. Então, a pergunta que está aparecendo aí é qual deve ser meu comportamento depois dessas informações que eu recebi? Aí você que decide, é você que vai decidir. Mas o crivo é aquilo que o Dirceu falou, o que vai me fazer mais parecido com Jesus. E aí tem uma pergunta aí, ó. Mano, meu carregador caiu na água, o que eu faço? O que Jesus faria com o carregador? Ele ia secar ou ia comprar outro, né? É simples essa resposta. O 101 Negão falou, compra outro. Essa resposta não precisa pensar muito e nem ir para a Bíblia para saber o que fazer, né, Dirceu? Nem um pouco. Mas quando você se encontra em dúvida, pensa aí. E talvez até nesse caso mesmo, cara, pense o que Jesus faria. O Jesus, ele não ia fazer uma coisa mirabolante, não. Ele ia só comprar outro, bem fácil. Ou secar esse daí e não tem problema. Mas agora, pensa bem, até na pergunta que você vai fazer. Será que Jesus faria essa pergunta no YouTube? É bom a gente raciocinar um pouquinho e pensar nas fotos que nós tiramos, pensar no linguajar que a gente usa, nas palavras. Se a gente pensar em tudo aí, o que Jesus faria e ajudar pra caramba. Maurício, eu não usaria nunca essa asa aí do anjo caído. E você? Eu também não, cara. Eu usaria tem outras skins, tem outra coisa para fazer, tem muita mais. O jogo tem muitas outras opções que são bem melhores do que essa. Essa daí, se eu sou um filho de Deus, se eu quero me parecer cada dia mais com Jesus, eu não usaria. Por que eu não usaria? Porque agora eu já sei quem são os anjos caídos. Então, você que está nos assistindo, você não tem mais desculpa de saber, de falar, eu não sabia o que era.
Agora você sabe. E eu até peço para você compartilhar esse vídeo aqui. Compartilha com seus amigos, compartilha com seus familiares, deixa o seu like aí, para as pessoas saberem disso também, porque às vezes as pessoas estão entrando nessas modas, entrando nessas ondas, sem saber aonde estão se metendo, não é, Dirceu? É verdade, e às vezes pegam um trechinho, né? Um trechinho dos versículos, sem saber o contexto geral, e não, mas esse anjo caído aí era legal. Não é bem isso que a palavra de Deus diz, não. Ele é o próprio Satanás, o inimigo de Deus, né? Que vai ser derrotado e jogado no inferno, como nós falamos aqui. Gente, fica aí a nossa dica para você. Não compre essa mochila, tá bom? Não use ela. Você tem outras opções aí. E semana que vem nós vamos trazer mais assuntos aí. Queria agradecer já. A gente recebeu esse tema aí. De quem que foi mesmo, Maurício? Foi THzinha? THzinha. Até ele colocou assim, opa, deu certo a ideia. Deu certo, THzinho. Obrigado. E se você que está nos assistindo tiver outros temas, tiver outras dúvidas, viu alguma coisa no jogo ou em qualquer outro jogo que você fala, seria legal falar disso, manda pra gente, que assim como a gente fez com o THzinho, a gente vai falar daquilo que você tá sugerindo aí. Dirceu, posso mandar um abraço aqui? Pode mandar. O KNH Will, que estava com a gente na live, um abraço. O próprio THzinho, JP Manhães, que falou muito bom. O Hernandes, o nosso Hernandes, o Janilson, que está aí. Esse cara aqui, que eu não vou falar o nome, porque o nome dele é uma trollagem, então você fica aí com o seu nome, mais um abraço mesmo assim para você. E compartilhe o link aí, faça esse vídeo ser conhecido. Com certeza. Gente, muito obrigado. Semana que vem tem mais. E se você tem alguma dúvida, comenta aí no chat aí para a gente poder responder e te ajudar também. Que Deus abençoe e até semana que vem, hein? E lembrando que amanhã tem o quê, Maurício? Amanhã tem a live do Guerrão às 17 horas, um convidado super especial. Se você quer saber quem é, hoje lá no nosso Instagram, mais à tardezinha, à noite, vai estar falando lá quem vai estar, mas é um cara conhecido aí do cenário nacional do Free Fire, vai estar batendo um papo e jogando junto com Guerra. E aproveitar aqui também, falar para o Miguel da MF, que é uma guilda nova aí na Copa Babalo, mandou um salve para você também, Miguel. Salve, Miguel. Grande abraço, gente. Que Deus abençoe. Tamo junto e até quinta-feira que vem. Valeu!